O governo Lula atingiu a pior taxa de aprovação da sua história, com apenas 24% de aprovação, segundo uma pesquisa do Datafolha. Nesse vídeo você vai ver exatamente essa pesquisa que saiu do Lula, como que isso agradou o mercado e como que isso pode impactar as eleições em 2026. Será que o Lula ainda tem chance de ser reeleito em 2026? Ou será que os dias deles estão contados dentro da política? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro e hoje eu vou trazer o complicado de uma forma simples para você entender o que foi essa queda de popularidade, o porquê que isso está acontecendo e será que o Lula ainda vai conseguir ser reeleito em 2026? Eu vou dar a minha opinião aqui para você e vou te mostrar alguns números aí para você entender. Em fevereiro, o Datafolha soltou uma pesquisa, que você está vendo esse gráfico aqui, em que a popularidade do Lula caiu 11 pontos percentuais, chegando a 24% de aprovação só. E essa situação ela é mais crítica do que a época quando teve o esquema de corrupção do Mensalão, para você ter uma noção do tanto que isso daí foi grave, o tanto que a situação dele está séria. Na época que ele foi aquele escândalo todo de Lava Jato e depois Mensalão e tudo mais, a popularidade dele estava maior do que a popularidade de hoje. E tem diversos fatores que estão fazendo isso acontecer. E um dos principais fatores que fizeram isso acontecer foram as altas dos preços. Os preços subiram demais. A inflação começou a disparar. Se você pega a inflação de fevereiro, foi mais de 1%. O que isso significa? Se você tinha R$100 parado na sua carteira, em um mês ele perdeu 1% de poder de compra. Esses mesmos R$100, agora em março, equivalem a 99 só. Se você tinha R$1.000, você perdeu o equivalente a R$10 de poder de compra. R$1 milhão se você tinha parado na conta, você perdeu o equivalente a R$10.000 de poder de compra. Então, 1% de inflação é algo que ninguém imaginava que ia chegar tão cedo, que ia chegar na porta do brasileiro assim, agora em 2025, imaginar 1% de inflação. Pô, eu pensava que a situação ia ser crítica, mas desse tanto. E o que é a questão da inflação? O IPCA, que é o índice que mede a inflação, ele é uma cesta de consumo. E quando você olha essa cesta de consumo, você está falando dos alimentos básicos. Então, pão, tem carne. E quem que precisa muito desses tipos de alimentos? Quem que depende e usa quase toda a sua renda inteira para comprar só a cesta básica, só o básico, o consumo mínimo ali? São os pobres, são as classes média baixa, são as classes baixas. E quem é mais impactado com a alta dos preços são essa classe. Porque imagina, se você é classe média baixa, se você é pobre, se você é classe baixa, se você ganha R$1.400 por mês, R$2.000 que seja por mês, se você tem um aumento do pão de R$10 para 15, para R$20, isso vai mudar diretamente como que você... Isso vai mudar diretamente a quantidade de pão que você consegue comprar, quantidade de carne, se você vai comer carne ou se você vai comer ovo ali no almoço. Então, pequenos aumentos no preço dos alimentos já impactam direto a base de eleitores do PT. A base de eleitores do PT, majoritariamente, é baixa renda. E se você está com uma medida com juros que está impactando diretamente essa galera, o governo começa a ter uma queda de popularidade. Pô, o Lula me prometeu picanha. Pô, o Lula me prometeu ali um churrasquinho. E aí, cara, o que está tendo agora? Você está tendo que comer ovo no almoço porque o preço da carne disparou. O preço do dólar em 2024 subiu 24%. E agora está caindo não é porque o Brasil melhorou, é porque os Estados Unidos começou a tomar medidas que fez o dólar cair. Mas não é o real que está valorizando, é o dólar que está caindo. Feito o contrário no ano passado, em que o real estava desvalorizando frente ao mundo e o dólar estava ali basicamente se estabilizando, crescendo um pouquinho, mas não foi o dólar que disparou, foi o real que caiu muito. E agora é o contrário, é o dólar que está caindo, não é o real que está valorizando demais. Não são fatos no Brasil que estão fazendo o real subir, é basicamente o dólar que está despencando de preço. E por isso que os preços estão corrigindo. Então, se qualquer mudança, qualquer melhora mínima nos Estados Unidos, o real volta a ficar lá embaixo e o dólar começa a subir e o real fica para trás novamente. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a inflação está subindo muito. Se a inflação sobe demais, os preços dos alimentos sobem, a base eleitora do Lula começa a sofrer demais, não começa a conseguir mais ir no mercado, encher o carrinho, o seu salário mínimo já não dá mais para nada, e aí a eleição do Lula fica cada vez mais apertada para ele. Para você entender um pouquinho mais de economia, quando você tem uma inflação muito alta, você precisa subir a taxa de juros no Brasil, ou seja, subir a taxa Selic. A taxa Selic está em 14,25. Se eu subo a taxa de juros no Brasil, o custo do dinheiro fica mais caro. Eu vou no banco, vou pegar um empréstimo para comprar minha casa, para fazer um financiamento da minha casa, para financiar meu carro, e aí eu tenho a taxa de juros em 14, em 15, em 16, em 20% ao ano. Quem que em sã consciência vai pegar R$100.000 emprestados, R$80.000 emprestados para financiar uma casa e pagar 20 mil de juros no ano? Em um ano, pagar 20 mil de juros? Quem que vai conseguir pagar isso durante 30 anos e uma taxa de 14, 15% ao ano?
Não tem como. 100 mil se torna 15 mil de juros em um ano. Imagina em 30, em 35 anos. Então, o consumo começa a desacelerar. Quem é classe baixa, quem não tem condição financeira, não consegue comprar nem o alimento e agora não está conseguindo nem fazer um financiamento para comprar Minha Casa Minha Vida, para comprar uma casinha ali, para financiar o seu carro. Não consegue porque o juros está muito alto. E aí o Lula começa a ter uma depreciação na sua popularidade. Todos aqui sabem o meu viés político, eu sou totalmente de direita e acredito na liberdade econômica, no liberalismo econômico, sou a favor de diminuir o imposto, sou a favor de ter menos imposto para a população, para as empresas. E ver isso acontecendo é muito interessante porque mostra para a galera que taxar não adianta. O governo está no recorde de arrecadação histórica e mesmo assim está com um dos maiores déficits já vistos na história, ou seja, está devendo mais, está gastando mais do que está ganhando, está arrecadando o máximo que já arrecadou na história do Brasil e está no máximo de prejuízo que já foi visto antes. Então, para mostrar para você que taxar super rico, que taxar a gente que ganha muita grana, que taxar a população não adianta de nada. O que adianta é cortar gasto, eficiência da máquina pública, gastar pouco e entregar muito. É isso que vai fazer o Brasil ir para frente. É investir em tecnologia, é investir na população, não é travar, puxar o freio de mão da economia, taxando a galera, tentando arrecadar de todos os lados. Então, que você entenda que a popularidade do governo está indo por água abaixo por culpa deles, porque eles estão gastando desenfreadamente. E isso é bom para o pessoal aprender que taxação não funciona, que taxação não vai adiantar de nada e não vai fazer o Brasil ir para frente. Pelo contrário, chega um momento que você começa a taxar tanto que o pessoal começa a sonegar imposto, porque se não sonegar, não dá conta de pagar as contas dentro de casa. E aí você começa a arrecadar menos. Então, para você entender que não tem como ficar pensando só em taxar, só em arrecadar dinheiro, tomando dos outros através de imposto. Você precisa de investir na economia, abaixar imposto, impulsionar a economia para a economia crescer, gerar valor para a sociedade. É isso que o Brasil está precisando. Não é de um governo que fica taxando todo mundo. E aí, como que o mercado reagiu a tudo isso? Quando saiu essa pesquisa, é claro que o mercado subiu, porque viu que em 2026 a reeleição do Lula pode estar muito impactada. E aí você me pergunta, Bruno, o que você acredita para essa reeleição do Lula? E o que eu digo para você é o seguinte: eu acho que o Lula ainda tem muita chance de ser reeleito e se o Brasil não acordar, ele vai ser reeleito mais uma vez. Se você tiver uma direita que estiver muito dividida entre vários participantes e uma esquerda que está muito centralizada em um participante, mesmo que a popularidade dele esteja baixa, a esquerda tem chance de ir para uma reeleição. Por quê? A gente está em 2025. O governo ainda tem 2025 e 2026 inteiro para conseguir fazer gastos públicos e começar a gastança de verdade, fazer medida popular. Então, se você começa a baixar preço na canetada, se você começa a injetar dinheiro na economia, a economia vai responder de forma rápida, mas essa conta vai ficar cara lá na frente. Então, o que o governo pode fazer? Pegar todo o dinheiro que está arrecadando, começar a emitir muita dívida e começar a fazer muito gasto público fazendo medida populista. Então, o governo ainda tem muita chance de ser reeleito. Uma notícia dessa é animadora. É ótimo pensar que o governo tem menos chance de reeleição. Mas se você olhar que o governo ainda tem 2 anos de máquina pública na mão, que pode imprimir dinheiro tanto que for, que pode injetar dinheiro na economia, isso dá um pouco de medo e eu acho que a população, se ela vê um pouquinho de melhora, nem que seja por uma falsa sensação de melhora, por injeção de dinheiro na economia, para fingir que as coisas estão boas, aí você tem uma chance de reeleição muito grande. Mas lá na frente a conta vai ficar cada vez mais cara. A gente já teve uma década perdida. A gente estava tudo encaminhando para conseguir ir para um cenário de prosperidade na economia, de estabilização, de privatização e infelizmente foi totalmente para o contrário. Então o que eu quero dizer para você na minha visão, o governo ainda tem chance de ser reeleito, eu torço para que isso não aconteça, mas se o governo continuar desse jeito, as contas vão chegar, vão bater na porta e o Brasil está muito perto de poder se transformar em uma Argentina, de poder se transformar em uma Venezuela nos próximos 5, 10 anos. Se as coisas não mudarem, coisas críticas vão acontecer no Brasil e se você está investindo só aqui no Brasil, você precisa abrir o olho para investir fora. Coloque o seu dinheiro fora do Brasil, não fique 100% dependendo do real. O dólar valorizou 24% em 2024 frente ao real. Só de você ter comprado o dólar no início do ano, você teria ganhado 24%. Então, não fica com seu dinheiro só aqui dentro do Brasil. Se você quer aprender a investir lá fora, investir com segurança, montar uma carteira que te protege de todos os cenários econômicos do mundo, tanto os Estados Unidos, quanto o Brasil, quanto a Argentina, qualquer país do mundo que você quiser investir e montar uma carteira bem montada que vai te dar renda mensal, que vai te fazer crescer a longo prazo, clica no primeiro link aqui da descrição, preenche um formulário que eu vou entrar em contato com você, vou te chamar para a gente marcar uma reunião e a gente te apresentar esse treinamento que eu acho que faz muito sentido para você e além disso, te apresentar o nosso trabalho de assessoria de investimento, que a gente pode te auxiliar na montagem, na assessoria dos seus investimentos e além disso,
te ensinar como que você faz para investir por conta própria. Então clica no primeiro link aqui na descrição, preenche o formulário e não esqueça, hein? Quando te perguntarem aonde você aprendeu isso, é só falar que você segue o Bruno Rabelo e não se esqueça de se inscrever e mandar para o seu amigo aí que gosta muito do Lula ou que não gosta dele para entender o que está acontecendo com essa queda da popularidade.